Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica do filme Um Lugar Silencioso, lançado em 2018, dirigido e protagonizado por John Krasinski. Eu vou dividir o vídeo em duas partes, sendo a primeira uma análise comportamental dos artifícios de sobrevivência no contexto pós-apocalíptico e a segunda uma análise sobre os relacionamentos, explorando o luto vivenciado pela família Abbott. Lembrando que a análise contém spoilers. Parte 1. Alerta. Eu me lembro que no primeiro dia de pandemia eu não saí de casa. Eu olhei pela janela e a cidade estava toda vazia. Não só eu, mas todos estavam com medo do vírus desconhecido. Todavia, com o passar do tempo, começamos a ficar mais confortáveis dentro dos sistemas que havíamos estabelecido como seguros. Álcool em gel, máscaras, distanciamento social e mais adiante vacinas. Quando o ser humano sente medo, ele ativa o chamado estado de alerta, mas é impossível ficar o tempo todo com ele ligado, já que estar em alerta significa liberar doses cavalares dos chamados hormônios do estresse, como por exemplo o cortisol e a adrenalina. No universo estabelecido em um lugar silencioso, os seres humanos não podem fazer barulho para não serem devorados por sinistras criaturas guiadas pelo som. A família Abbott estabelece muitos sistemas seguros para preservar as vidas de seus membros. Eles moram em uma fazenda afastada dos grandes centros urbanos e, quando precisam deslocar-se para outros lugares, colocam areia em suas rotas com a intenção de abafar o som dos seus passos. Essas estratégias ajudam os sobreviventes a não ficarem o tempo todo em estado de alerta, já que isso implicaria em severos danos psíquicos. Fazendo um paralelo com a nossa realidade, no começo da pandemia era muito mais fácil prestar atenção aos mínimos detalhes porque estávamos em alerta o tempo todo. Colocar a máscara tocando apenas os elásticos, usar álcool em gel regularmente, trocar as máscaras de 2 em 2 horas para evitar contaminação, enfim, hoje não é raro observar pessoas que esquecem a máscara dentro do carro ou que não respeitam o distanciamento em filas de mercados. Ficar em estado de alerta o tempo todo leva ao chamado estágio da exaustão psíquica e por essa razão é tão difícil prestar atenção o tempo todo a todos os perigos do mundo. Mesmo um motorista experiente pode se esquecer de parar em uma placa de pare ou um pedestre que anda quilômetros todos os dias pode um dia se esquecer de olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Na sequência inicial de Um Lugar Silencioso, os membros da família Abbott se esquecem de vigiar o filho mais novo, Bo, em uma situação que ocasiona sua morte. Alguns podem até considerar um ato de burrice deixar o filho mais novo na última posição da fila indiana, ou mesmo tirar a bateria do brinquedo e ainda assim deixá-la ao seu alcance. Todavia, é importante considerar que, primeiro, eles estavam com toda a atenção voltada ao filho adoecido, Marcos. E segundo, apesar do telespectador estar com o estado de alerta ligado, afinal, os primeiros 10 minutos do filme são extremamente tensos, os personagens já não se encontram nesse estágio, porque já estão habituados à situação em que vivem. Assim como nós já esquecemos algumas vezes a máscara em casa, eles também se esqueceram de vigiar o filho mais novo. E esse ato falho não é de viés moral, muito pelo contrário. Mesmo em um contexto pós-apocalíptico, é extremamente exaustivo ficar em alerta o tempo todo. É justamente quando o ser humano baixa a guarda que os acidentes acontecem. E o destino de Bo não foi nada além de um acidente causado pela inevitabilidade da distração. Evelyn e Reagan se sentem pessoalmente culpadas pela morte do caçula e na segunda parte da análise eu vou falar não só sobre o sentimento de culpa, mas também sobre a elaboração do luto e os relacionamentos conflituosos da família Abbott. Mas antes de passar para a segunda parte, eu vou pedir para que você se inscreva no canal e deixe o like para me ajudar a continuar fazendo esse tipo de vídeo. Sua ajuda é muito importante. Sem mais delongas, vamos à segunda parte da análise. Parte 2. O luto e a culpa. Após a trágica sequência inicial do filme, que dura cerca de 10 minutos, a família Abbott precisa sobreviver não apenas aos perigos proporcionados pelas criaturas mortais que os cercam, como também à devastação emocional causada pelo luto. Reagan, a irmã mais velha de Bo, se sente culpada porque foi ela quem permitiu que o garoto levasse o brinquedo em sua mochila. Ela se martiriza e revive constantemente a tragédia. Na cena em que ela visita o túmulo de Bo, ela corta o fio verde, realizando o simples gesto que poderia ter salvo a vida do irmão. Essa cena genial mostra de uma maneira nada expositiva o teor de seus pensamentos ruminativos.
A culpa que Regan carrega também é um empecilho ao relacionamento com seu pai Lee. Ela acredita que ele jamais poderia amar o responsável pela morte do filho caçula. Regan fica ressentida quando Lee leva apenas Marcus a um rio para uma espécie de rito de passagem entre pai e filho. Na ocasião, o pai passa ao filho as responsabilidades que ele terá como homem de família após a sua morte. O grande conflito de Regan é justamente não conseguir se perdoar por achar que poderia ter feito diferente para salvar a vida de Bo. Essa raiva que ela sente de si mesma é transferida ao pai, cujas tentativas de conversa e reaproximação são por ela rejeitadas. Momentos antes de se sacrificar pela família, Lee declara seu amor pela filha. É nesse momento que a menina deixa para trás as frustrações causadas pelo luto, motivando-se a pensar em uma alternativa para enfrentar as terríveis criaturas que atacam a fazenda. Um detalhe interessante é que são seus aparelhos auditivos que a ajudam a derrotar as criaturas. Os aparelhos foram adaptados por Lee para ajudar a filha a ouvir. Logo, são justamente os objetos símbolos do amor paterno que auxiliam a aniquilar os monstros. Sem o amor do pai, Regan jamais seria capaz de derrotá-los. Outra personagem igualmente interessante que também sente-se culpada pela morte de Bo é Evelyn, a matriarca da família. Ela expressa seus pensamentos ruminativos em um diálogo com o marido, em que diz que se estivesse com Bo no colo, sua morte seria evitada. Ele a rebate de maneira mais sóbria, dizendo que nem ela nem qualquer um deles poderia ter evitado o acidente fatal. Lee é o pilar racional da família Abbott, aquele que tenta segurar as pontas e ser a voz da razão nos momentos críticos e crises de fé. É interessante que seu plano foi confiar ao filho Marcus o papel de protetor da família após sua morte, como se esse papel coubesse apenas a ele por ele ser o único filho do sexo masculino restante. O filme então subverte os clichês típicos dos papéis de gênero. Evelyn e Regan enfrentam e matam as criaturas, enquanto Marcus cuida do irmão recém-nascido. Ou seja, o papel de herói comumente atribuído aos homens em filmes típicos de horror é atribuído às personagens mulheres em Um Lugar Silencioso. Enquanto isso, o menino, predestinado a se tornar o herói, desempenha um papel maternal de protetor do irmão. No fim das contas, o filme discute como papéis de gênero são construtos sociais que precisam ser revisitados. Um Lugar Silencioso é um filme direto em sua proposta e seu triunfo é justamente contar uma história profunda e emocionante com personagens que agem de maneiras imprevisíveis. Seu cenário sombrio pode até refletir a desesperança e o luto, mas os laços de amor, humildade, esperança e recomeço construídos pela família Abbott são fundamentais para elevar a narrativa degraus acima de outras obras do mesmo gênero. E qual é a sua opinião sobre Um Lugar Silencioso? Deixa aí nos comentários. E além disso, compartilhe esse vídeo com alguém que curta o filme, cuide bem da sua saúde mental e até o próximo vídeo.